Negar a si mesmo. Eu acabei de gravar um vídeo. Não sei como funciona, mas vai ter um card aqui desse vídeo. E aí era um vídeo que eu tinha que gravar há muito tempo. E não gravava. Gravei. Só que ainda o coração ficou queimando desse amor que tá aqui transbordando desse sentimento. E aí coloquei um louvor. Alexa, toque um louvor. E veio esse louvor. E Deus colocou esse louvor para mim hoje de manhã, de madrugada. Sabe, sobre essa rendição, sobre seguir a porta estreita. Que é só esse o caminho Jesus. Né? E aí começa a tocar essa música, esse louvor, meu Deus, se eu tenho que falar mais de Jesus, ainda não basta. Eu tenho que gravar mais, falar mais desse amor. Sobre o que o Senhor ministrou no meu coração hoje de manhã. Um dos versículos, né, entre tantos outros, fala nisso, que é Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. E essa parte, e aí nisso, enfim, né, tantas coisas que o Senhor ministrou no meu coração, fui na inteligência artificial colocar tudo isso, sabe, estava no meu coração, que às vezes Deus usa às vezes esse recurso também, que nem sempre é bem, mas vai do nosso entendimento, né, saber que direção Ele está levando a gente. E aí, dentro dessa versão, dessa frase, desse louvor, falando assim, ó, a maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias, quem perder a vida encontrará. E Deus é tão maravilhoso que o Senhor fala muito comigo através do louvor com a leitura. E exatamente no momento que eu estava lendo esse versículo, este louvor estava falando a mesma coisa. E eu não coloquei esse louvor de propósito, foi o Senhor que colocou, para confirmar o que Ele estava falando no meu coração. E aí nisso que eu coloquei tudo que estava no meu coração, veio as seguintes perguntas. E fica para sua reflexão. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perdesse em ti, Senhor? Do que adianta ter todos os recursos do mundo? Quantas pessoas têm tanto dinheiro e são infelizes, tristes? Não é isso que enche o nosso coração. Não é encher de coisas lindas, maravilhosas, viagens maravilhosas, bolsas de marca, sapatos, que seja. Carros importados. Muito vazio. Depressão, ansiedade, o que for. Não é feliz. Não falta algo. Que é Jesus. Do que adianta juntar tesouros terrenos e esquecer daquele que me amou primeiro? O amor de Jesus é o maior tesouro, é o maior prêmio, é estar com Jesus. Jesus, nada faz sentido longe de ti. Tu és o meu bem mais precioso, meu maior tesouro, minha razão de existir. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias, quem perder a vida encontrará. Paulo
foi o discípulo que falava sobre isso. Ele escreveu sobre que ver a alegria do seu sofrimento e estar preso, acorrentado, né? De tantas vezes que ele foi açoitado, que a mesma contribuía para a glória de Deus, né? Então, não é fácil, gente. Hoje eu tô assim, sabe, no momento da minha vida de decidir algo sobre a minha vida, sobre a minha profissão, né? E seguir um caminho mais tranquilo em algum aspecto e de repente não em outros. Só Deus sabe como que Ele vai construir cada dia, a cada temporada que Ele tem para minha vida, como que vai ser essa construção, se é na dor, se é na alegria, qual aprovação eu vou ter que passar para cada vez estar mais dentro do seu propósito, né? Mas eu sei que Ele não vai dar mais do que eu posso suportar, né? Então eu creio que a gente dá um passo de fé dentro do que Deus está pedindo pra gente, acreditar que Ele vai colocar as mãos nos nossos pés, vai colocar o chão embaixo dos nossos pés, né? E não tem nada nesse mundo que tenha valor maior que a presença de Cristo, né? Eu vou colocar aqui um vídeo sobre um pássaro que o Senhor colocou na minha cozinha, que era o meu lugar de oração. Ele entrou lá dentro e ele veio na minha mão, simplesmente, sabe? E uma vez eu pedi isso pra ele, um ar livre, né? E ele entrou na minha cozinha e se fez presente. Então, viver esses milagres de Deus não tem valor, não tem preço, né? Então, eu quero muito que muitos sintam esse sentimento que eu não imaginava que um dia eu ia viver, né? Olha, falando sobre Paulo. Preso, injustamente, julgado levianamente. Assim como Jesus, né? Sem provas comprobatórias. Sim. Escrever uma carta que é conhecida por nós, cristãos, como a carta da alegria. No seu maior sofrimento. Ele registra que, embora ele estivesse preso, embora ele estivesse não é fácil, gente. Não é fácil, né? A gente fala muito de ter força e coragem, mas quando é com a gente é muito mais difícil, né? Mas quando a gente tem ali aos pés, quando nós estamos aos pés do Senhor mesmo, sabe? Vivendo isso, Ele vai sempre, no momento certo, nos dar direção e conforto. Assim como Ele fez com Paulo. E tudo isso que a gente passa vira um testemunho do seu amor. Seria muito fácil ser tudo fácil e, né? Muitas vezes nós interpretamos isso como se nós estivéssemos em uma condição privilegiada em relação aos outros, porque nós não vamos sofrer. Afinal de contas, Deus vai nos livrar de todas as mazelas e de todas as nossas dificuldades. Não é assim. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos Sim, fortalece. Como se podemos. fosse um superpoder. Mas o contexto imediato, o trecho anterior, Paulo diz: eu sei viver em abundância, mas eu sei Escassez. viver em escassez. Sim, Eu sei viver com muito, mas eu sei viver com pouco. sim. Eu sei estar vestido, mas eu já estive nu. Por isso eu tudo suporto. A gente A suporta. força não é minha, Não é nossa. A força do Senhor. nós pertencemos a esse Deus. Sim, esse Deus maravilhoso. Glórias. Glória a Ti, Senhor Jesus. Prosperidade financeira e emocional aqui nessa terra. Porque Amar os sofrimentos do tempo presente podem ser comparados com a glória. nada se compara. Nada se compara viver a presença do Senhor. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Sigo os meus dias, a vida encontrará. Como Deus é maravilhoso, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Obrigada, Pai, pela minha vida, por ter sido encontrada por Ti, Senhor. Obrigada, Deus.
Deus é maravilhoso, como Ele se faz presente na minha vida, em momentos que às vezes nem espero. Sabe, uma vez andando pelo corredor de um outlet, de um brechó, adoro brechó, num lugar improvável, sabe? Eu com pensamento, imaginando Cristo voltando nas nuvens, e que eu estaria lá com Ele, junto com os anjos lá. Cheguei no final do corredor, aí lá tinha vários livros, e Deus me levou para a Bíblia. E aquela Bíblia, eu peguei aquela Bíblia, gente, logo depois que eu terminei o corredor, pensando, estava pensando nisso, estava com louvor só mais uma vez na minha cabeça. E quando eu abri uma página marcada, sabe, uma página marcada, eu abri, estava em Apocalipse. Eu agora não vou lembrar, mas é Apocalipse, bem no finalzinho, onde fala que Jesus estava vindo no cavalo branco. E eu não acreditei, porque era exatamente o que eu estava pensando, né? Então, quando a gente vive uma vida entregue, sabe, ao Senhor, a gente é surpreendida aqui, ó, Apocalipse 19:11. E eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era o chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Então, eu não acreditei, uma página marcada, exatamente o que eu estava pensando. Então, que valor tem isso? Que valor eu trocaria qualquer presente que eu pudesse receber de alguém? Qualquer presente inestimável. Se faz cá, se você quer viver um milagre, se um pequeno milagre com o Senhor, um passo na tua mão, ou você está pensando em algo, o Senhor, no lugar improvável, te levar a ler uma palavra naquele momento, na mesma coisa que você estava pensando, eu não trocaria nada. Nada tem valor, nada é comparado com o que você possa vir do Senhor. Esse louvor também, sabe? Quando fala que eu estou gastando a minha vida para Ele, eu não consigo cantar ainda esse louvor, sabe? Fala assim, estou gastando a minha vida, né? Toda a minha vida, não estou, toda a minha vida. Nada, eu não dou nada para o Senhor ainda. Meu tempo para o Senhor ainda é nada. Eu mal dou a minha manhã para Ele, minha madrugada para Ele. Mas Deus está construindo essa pessoa agora, em nome de Jesus. E eu creio que eu não vou mais ficar morna. Não vou mais esmorecer no sentido de buscar Deus, de ler a tua palavra, de buscar Ele em louvor. Isso Ele já tem colocado muito no meu coração, estar sempre com fone de ouvido e ouvindo Ele o tempo todo, sabe? E meus devocionais hoje têm sido a palavra. Devocional é muito bom para nos dar direção. Gosto muito também do aplicativo Bible. E ele traz muito, já falou muito comigo através disso, sabe? Desse aplicativo, da palavra do dia deles, do versículo do dia. Mas a Bíblia se revela. E do nada o Senhor fala pra gente. Do nada aparece, salta uma. Você vai abrindo, quando vê o Senhor tá ali gritando no ouvido. Sabe? Sobre o que você precisa ouvir. Então, é isso. Por Ele que eu quero gastar a minha vida. Então, que você viva esse amor de Jesus, que Ele possa te tocar, que você possa buscar essa presença, viu? A graça dEle nos basta. E não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Olha lá, Ele virá, ó. E poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, olha só. Essas coincidências, que para mim não são coincidências, eu dar o meu testemunho falando que Ele virá nas nuvens. E eu nem lembrava dessa parte do louvor.
Então é isso, é Deus confirmando que eu deveria estar aqui neste momento falando esta palavra para você, de quanto Ele está transformando a minha vida. Tem muito que mudar ainda, sabe? Eu quero que eu transborde esse amor, que eu transborde tudo que o Senhor trazer de bênçãos para minha vida, seja qual recurso for, o meu amor, a minha presença, o meu abraço, o meu recurso, só Ele sabe e Ele vai me falar, né, o que cada um precisa receber, que Ele colocar na minha vida, que você viva esse amor, que você viva esse transbordo, que você tenha esse desejo de ter o Senhor constantemente dentro do seu coração, dos seus pensamentos, da sua vida, da vida da sua família, em nome de Jesus. E que eu seja, porque ainda sou muito falha com a minha família, eu sou muito falha, eu dou muito pouco pela minha família, muito pouco mesmo. Mas eu sei que Deus está me construindo, me fazendo mais forte para estar preparada para levar e transbordar ainda mais esse amor para minha família, principalmente para minha família e para todo mundo que Ele colocar no meu coração. Eu amo todos que o Senhor colocou no meu caminho até hoje, e eu vou amar assim como Jesus fala na oração dele. Ai, Senhor, está transbordando demais, eu não consigo parar. Ai, Senhor Jesus, na oração de Jesus em João 17, se eu não me engano é o 15, deixa eu ver aqui, quando Jesus fala, porque eu lhe dei as palavras que tu me destes, e eles receberam, verdadeiramente souberam que saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. E eu oro por eles, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Por ele que eu quero gastar a minha vida. Porque eles são teus, e todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora eu não sou mais no mundo, não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, né? Assim como tu me enviaste aqui, 17, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Deus nos enviou ao mundo, Jesus enviou a nós ao mundo, para ser um pedacinho dele, que a gente nunca vai ser como Cristo. Mas olha aqui, ó, também eu os enviei ao mundo, e por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu oro não somente por estes, que são os apóstolos, aqueles que estavam com Jesus, mas também por aqueles que pela sua palavra, assim como muitas promessas do Senhor, pelo Evangelho, hão de crer em mim, que somos nós. Aqueles que hão de crer em mim, que somos nós, hoje, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste, assim como me amaste. Então Jesus veio para salvar e redimir nossos pecados, mas tudo que ele viveu e nos ensinou, e ensinou os apóstolos, e os apóstolos desde então difundindo esse amor, essa verdade, e aqui as escrituras que o Senhor deixou, que todo mundo, todas as leis do mundo está regida aqui pela escritura, toda ela, toda a lei está aqui dentro, né? Então Jesus já orou por nós. Nessa oração em João 17, ele orou por mim, orou por você e pelos que hão de vir, de que nós acreditaríamos nele, de que nós faríamos o mesmo que ele fez aqui na terra, para que outros sejam salvos, para que outros sejam encontrados. Então eu deixo esse amor de Jesus, essa unidade de Jesus na minha vida com a dele, com Deus, com o Espírito Santo. Eu deixo essa unidade, que você deseje ser único, um só, junto com a Trindade. Que em nome de Jesus o Senhor venha sobre a tua vida, sobre a minha vida, que a gente possa viver
acima das dificuldades, que a nossa fé seja maior do que toda dificuldade que possa vir em nossas vidas, para que a gente permaneça em um com o Senhor. Que o Senhor esteja sobre nossas vidas, nos fortalecendo, nos protegendo, nos guardando, a nós, a nossa família e todos que nos cercam. Que o Senhor venha sobre a tua vida com força e poder. Que você possa dar esse passo com o Senhor. Acreditar, dê o passo, que Ele vai pôr o chão. E difundir esse amor, irradiar esse amor e testemunhar esse amor para todos os que hão de vir. Em nome de Jesus. Amém.